Paz, meus queridos irmãos. Bom dia! Nessa manhã, Deus te diz: você não está só, a sua vida vale muito. E eu quero ler para vocês o que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20. Porque fostes comprados por preço, por um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, nós cristãos temos um chamado especial de sermos luz para o mundo que está ao nosso redor. Especialmente quando se trata de assuntos delicados, profundos, como depressão, tristeza, ansiedade, síndrome do pânico, que tem atacado tantas pessoas pelo mundo afora, que tem feito elas paralisar. Umas chegam ao ponto de desistir das suas vidas. Cada pessoa tem um valor inestimável aos olhos de Deus, e a nossa missão é compartilhar exatamente esta verdade, esta mensagem de amor, de dedicação, de entrega que Deus deu por cada um de nós, trazendo acolhimento, compaixão, fazendo as pessoas entender que elas são amadas. Apesar dos diferentes dilemas, circunstâncias, situações e desafios que nós enfrentamos no dia a dia, o nosso coração, ele pulsa em um ritmo. Todos nós desejamos encontrar paz neste mundo. Mas este mundo, aos poucos, está sendo destruído por desentendimentos, guerras, incertezas, tantas dependências destrutivas. E com o amor de Cristo, da empatia e da nossa presença, podemos ser instrumentos valiosos que ajudam a aliviar e trazer esperança para todo aquele que sofre. Diante de todos esses diversos ritmos e circunstâncias da vida, desejamos mesmo que você descubra neste devocional que você é encorajado, que Deus te ama, que você encontre palavras de encorajamento e que você possa ouvir dizer ao seu coração, o próprio Pai falando ao teu coração: continue pulsante, continue confiante, eu estou contigo. Podemos nos perguntar: qual é o valor de uma vida? A única pessoa que pode responder essa pergunta com autoridade é Jesus Cristo de Nazaré. Afinal, foi Ele que comprou todas as pessoas da terra para si mesmo, pagando um preço altíssimo. E esse pagamento não foi feito com cédulas, com objetos, com bens, mas foi com a sua própria vida. Por esse motivo que o apóstolo Paulo faz essa afirmação que eu li para vocês em 1 Coríntios 6. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, agora glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Com a sua própria vida, Jesus pagou o resgate de cada ser humano. E se alguém nos comprou por meio de um sacrifício tão grande, isso significa que nós somos valiosos, que nós somos amados, que Ele tem uma estima muito grande por cada um de nós. Nós, meus irmãos, nós custamos a vida de Cristo pendurado lá naquele madeiro. E ao nós compreendermos este simples princípio, fica muito mais fácil entender o valor de uma alma. Dessa forma, dessa maneira, com aquela atitude, o Salvador foi o nosso maior exemplo de como amar o próximo, valorizar a vida, assim como ele mostrou em diversas passagens da Bíblia. Veja comigo a história da mulher samaritana que nos é contada lá em João 4.
Queridos, se nós abrimos a palavra, nós vemos lá que Jesus e seus discípulos estavam indo para a Galileia e para isso era necessário passar por Samaria. Assim que chegaram em Sicar, uma cidade de Samaria, ele enviou os discípulos para comprarem comida na cidade e ficou esperando perto de um poço. E é aí que entra nessa história a mulher samaritana. Quando o mestre a viu, ela estava ali naquele poço tirando água. Então ele disse que tinha sede e lhe perguntou um pouco daquela água. Nós podemos ver em João 4, que diz: era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, deu ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, já cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. E nisso veio ali uma mulher samaritana tirar água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como? O Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Meus amados, o mais interessante dessa história é a reação da própria mulher ao escutar o pedido de Jesus, já que ele era um judeu e os judeus e os samaritanos não tinham uma boa relação. Mas ela não foi a única que se impressionou. Até mesmo os discípulos que caminhavam diariamente com Jesus estranharam aquela sua atitude. No entanto, o que aquelas pessoas, por mais próximas que fossem de Cristo, não conseguiam ver é que ele estava enxergando de fato o valor da vida daquela mulher e não o seu exterior, sua história, sua procedência, suas falhas, seus pecados. Ele estava olhando para a alma daquela mulher. E ele demonstrou isso com cada pessoa que ele cruzou o seu caminho durante a sua caminhada em Jerusalém. A boa notícia, meus irmãos, é que hoje não é diferente. Jesus nos enxerga como co-herdeiros com ele, amigos, irmãos, pessoas que têm direito a uma herança, herdeiros de Deus, feitos filhos de Deus. As pessoas importam. Cada uma delas tem valor e um espaço único no reino. Mas infelizmente muitas pessoas ainda não sabem disso. Não sabem que foram criadas para a realeza, para viverem eternamente em um reino feito de paz, justiça e alegria. Sim, meus irmãos, Cristo entendia a importância de uma vida. E isso fica ainda mais explícito em Lucas 15, em que ele conta a parábola da ovelha perdida. Quando ele conta ali para os fariseus e mestres da lei, para que eles entendessem por que ele cuidava, se reunia e comia com os pecadores. Então nós vemos que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou essa parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa? Ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que os 99 justos que não precisam arrepender-se. Aleluia!
Aleluia! Jesus vai atrás de nós. Jesus olhou para nós enquanto estávamos perdidos. Sentiu compaixão, entregou sua vida porque Ele nos viu como pessoas valiosas. Mesmo com a garantia de um número muito grande de ovelhas, o pastor dessa parábola, ele deve se arriscar todas as vezes que uma foge, e ele arrisca a vida de todas as outras por aquela uma que se havia perdido. Lembre-se, você tem um valor único, especial para Deus. O interessante é que todos nós temos o mesmo valor para o nosso bom pastor. Do ponto de vista humano, isso até é um paradoxo totalmente irracional, sem fundamento. Mas o que Jesus quer mostrar é que é justamente uma lógica do céu. Não é para nós entender. Uma única vida vale absolutamente tudo o que estiver ao nosso alcance para resgatá-la. E hoje, Jesus nos convida a sermos instrumentos para resgatarmos almas que estão perdidas, depressivas, que estão sendo cativas por vícios, que estão cativas pelo inimigo. Jesus nos convida a sermos instrumento de amor, porque cada uma dessas vidas tem um valor inestimável. Uma outra passagem da Bíblia é quando Jesus mostra o quanto ele valoriza as pessoas do que qualquer outra coisa na terra. É a cura daquele paralítico no sábado. Naquela época, essa atitude foi considerada revolucionária, já que o sábado era entendido como um dia santo, no qual era proibido fazer qualquer tarefa, inclusive curar. E então, quando ele realizou uma cura naquele dia sagrado, Jesus deixou um exemplo de preocupação genuína com as pessoas. O que importava eram as pessoas. O que o preocupava eram as pessoas. O que ele amava eram as pessoas. Ele nos ensinou a cuidar das necessidades dos nossos irmãos, das nossas irmãs, antes mesmo de nós nos preocuparmos com qualquer outra coisa terrena. Este é o verdadeiro cumprimento da vontade de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, a Bíblia nos aponta para essa verdade inegável. Deus nos ama. Deus nos valoriza. Para Ele, nós temos um valor incomparável. Somos muito importantes. Nossa existência tem um valor inestimável e um propósito único. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo aquilo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que compromete a vida, de tudo que aprisiona a vida. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Queridos, tendo em vista que a vida das pessoas é a coisa mais importante para Jesus, como cristãos, nossa missão é amar, cuidar, proteger todos que estão ao nosso redor. Logo, a indiferença em relação ao que as pessoas sentem, pensam ou sofrem não pode existir. Se querem nossos pensamentos, não importa quem elas sejam. Amados, porque no reino dos céus não há intolerância, preconceito racial, injustiça, desigualdade, violência. Lá no reino dos céus existe apenas paz, justiça e alegria.
E nosso dever como cidadãos deste reino é sempre proteger, manter essa cultura de respeito e de amor ao nosso próximo. Nós podemos ver no Salmo 145, onde nós podemos ler que o Senhor é bom para todos e sua compaixão alcança todas as criaturas. E sendo assim, meus irmãos, nós temos que sair diariamente da nossa zona de conforto e entender que tudo vale a pena por uma alma. O nosso conforto, o nosso orgulho, a nossa reputação e tudo que nós consideramos ser importante. Quando nós temos consciência do incondicional amor de Deus por cada vida, fica cada vez mais fácil demonstrar isso para todos os nossos conhecidos, para todos também desconhecidos, para todos que passam por nossa vida e que necessitam desse amor. Portanto, o pedido de Deus para o nosso dia é: tire um tempo precioso e peça para que Cristo revele a você o verdadeiro valor das vidas que estão à sua volta. O valor daquelas vidas que cruzam o teu caminho diariamente e como você deve cuidar de cada uma delas, seja com uma palavra, seja compartilhando uma mensagem, seja dando um abraço, ajudando em algo. Além disso, pergunte ao Senhor qual é o seu valor e você irá se surpreender com o que Deus tem a revelar. Que você é amado, separado, resgatado. Você faz parte da geração eleita. Você nasceu para fazer a diferença neste mundo. Você é super amado e valorizado pelo nosso Pai. Queridos, Jesus entregou a sua vida por cada um de nós, por amor. Por isso, nesse dia fica a palavra: a nossa vida tem muito valor. Mesmo que neste momento estejamos tristes, abatidos, abra a palavra de Deus. Abra e veja quantas promessas Ele fez ao teu respeito. Quantas palavras de amor, de paz, de cuidado, de bondade, prosperidade Deus declarou ao teu respeito. A sua vida tem muito valor. Jesus ama você profundamente e você é mais importante do que qualquer outra coisa deste mundo. Entenda essa verdade e alegre-se no Senhor. Amém?